Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre os dados do mercado imobiliário da Baixada Santista. Nosso convidado, Marcelo Gonçalves, sócio consultor da Brain Inteligência Estratégica. Marcelo, obrigado pela presença mais uma vez. Veio ilustrar aqui o nosso programa com o seu conhecimento, com os dados concretos de pesquisa, não achismo. É isso aí. Obrigado, Barroso. Nada. Brain Inteligência Imobiliária, há quantos anos no mercado? É uma referência hoje. A Brain, ela hoje presta consultoria para uma série de entidades aí a nível nacional, inclusive o Secov e outras entidades grandes aí, né? Quantos anos tem a Brain no mercado? A Brain é uma empresa de 23 anos, é uma empresa curitibana, nasceu em Curitiba, e hoje atendemos mais de 50 entidades no país inteiro. Fazemos os dados nacionais para o mercado vertical, para a CEBIC, os dados nacionais para o mercado horizontal, para a Elo Nacional. Então, hoje mapeamos em torno de 340 cidades no mercado horizontal e mapeamos mais de 220 cidades no mercado vertical. É a maior, acho que é a única do Brasil, talvez. A maior, pelo menos, né? Uma potência. A gente tem uma grande representatividade porque atuamos no Brasil inteiro, né? Então, esse é um grande diferencial nosso. Dessa parte mais institucional de dados, números, né, efetivamente sobre o mercado. E fora isso, a parte de pesquisa de comportamento, né, conseguimos trabalhar na régua inteira do mercado imobiliário, desde vocação de um terreno, expansão, né, vamos imaginar que você quisesse fazer uma expansão e aí a gente tem como te auxiliar nesse processo, até um diagnóstico comercial do que está acontecendo com aquele empreendimento, por que a velocidade de vendas diminuiu, né? Algo bem específico para um produto. Então a Brain não trabalha não só para empresas, institutos e organizações, como também particulares, que é o grande forte. Uma pergunta, como é que vocês conseguem? São 130, quase 150? Quase 140, estamos com 138 colaboradores. Quase 138 colaboradores. Eu quero uma pergunta que nem está na pauta aqui. Uma vez eu tive a oportunidade, acho que uns 5, 6 anos atrás, antes de uma reunião da Secov, você abriu o seu computador ali e aí tinha um monte de pinozinho assim nos prédios em Santos. Eu falei, nossa, você mapeou todos os prédios aqui e tal. Aí eu falei, vamos abrir aqui no meu da ING Plus, pá. Aí apareceu a tabela, acho que a tabela de vendas e tal. Como vocês conseguem ter uma precisão tão grande? Vocês tinham dos dados da minha empresa e de todas as outras aqui na região com uma precisão absurda. Quer dizer, vocês sabiam exatamente o preço que eu estava vendendo e as unidades que eu tinha em estoque, as unidades vendidas. Como isso é possível? Isso quase metade do Brasil, dizendo assim. Como é possível isso, essa precisão? Bastante coisa. É um trabalho muito grande, é por isso que a gente hoje é uma consultoria grande em número de funcionários. Nós temos um departamento específico que chama CID, Comunicação de Inteligência e Desenvolvimento. Esse departamento, ele faz toda essa mensuração do mercado primariamente. Então, nós temos na modalidade mapeamento, então 2, 3, às vezes 4 vezes por ano, vem um mapeador com um veículo alugado para a cidade, e aí ele aciona o DataBrain, que é um aplicativo, e ele sai com um mapa de onde ele tem que fazer aquele percurso durante o dia. Então, essa zona de influência, ele vai passando e eu georreferencio ele. E ele bate 2 fotos de qualquer terreno e empreendimento que ele encontrar. Ele bate uma foto do momento que está
o empreendimento e de quem é o incorporador, construtor, até loja de material de construção para a gente é uma referência. Esses dados sobem na nuvem e os robôs da internet, são alguns robôs na internet, ficam pesquisando dioturnamente, 24 horas por dia. A partir do momento que encontrou, internet é terra de ninguém, você vai encontrar que ali era uma padaria, um cabeleireiro, depois virou um empreendimento. Quando encontrar um empreendimento, sai um relatório, esse relatório vai para esse nosso departamento e aí vai fazer todo o desenvolvimento para conseguir as informações do produto. Esse é o mapeamento. Tem o monitoramento, que é feito pela internet, visitamos aí em torno, a cada trimestre, 17, 18 mil sites, né, por trimestre. E aí a gente tem isso, fora isso também tem as parcerias com as imobiliárias, com as incorporadoras e o cliente oculto. Né? Temos uma URA com mais de 1.400 telefones que vai fazer as ligações para poder fazer a atuação de cliente oculto e refinar esses dados para poder chegar. Hoje é o Brain, que é a nossa plataforma de oferta, ter os dados mais atualizados possíveis. Então é bom deixar claro para o telespectador que o que o Marcelo vai falar para a gente reflete a realidade e muito bem conduzido esse processo, porque eu tive a oportunidade de atestar isso. Então, o que nós vamos falar aqui não é achismo, é pesquisa, é técnica e é fato. Então, vamos começar. Perfeito. Com base nos dados que você apresentou no Encontro de Mercado do Secov, como você avalia o atual momento do mercado imobiliário na Baixada Santista? Vamos falar em Santos, Praia Grande, São Vicente e Guarujá, que são as mais... Perfeito. Eu vou só fazer um panorama do Brasil aí no nosso primeiro semestre, que eu acho que é importante. O mercado imobiliário, ele continua comprador. Né? Por mais que as pessoas falem, mas está caro, não vou comprar, não vou fazer, os juros estão altos. Né? Nós tivemos, na ocasião do evento do Secov, a diminuição de mais 0,25%, chegamos a 14% de taxa Selic, mas ainda é uma taxa muito alta. Né? Se olharmos o mercado mesmo, ele vem, principalmente no luxo e no alto padrão, ele vem até julho do ano passado muito bem, obrigado. Depois disso, não é que ele decaiu, mas ele diminuiu. Né? É o impacto de uma taxa de juros alta. Barroso, não tem jeito, não tem como a gente se desviar disso. Né? Ele serve para diminuir o fluxo da economia e uma hora ele fez isso. Né? Esses juros fizeram isso. Então a gente tem uma expectativa que ainda vai melhorar com a taxa de juros diminuindo. Já é a quarta vez que o Banco Central faz essa diminuição e a gente acredita que isso vai continuar e que para o nosso mercado é muito importante. Então esse é o primeiro ponto. Dito isso, a gente tem um mercado da Baixada diferente em cada cidade, principalmente pela atuação da cidade em si. Santos já é uma cidade instituída e que a segunda moradia já não é a maior parte. Né? A gente já tem Santos como uma cidade de primeira moradia. Né? É lógico que tem os seus períodos sazonais, tem as pessoas que têm a segunda moradia aqui, mas já não é o mesmo perfil, por exemplo, da Praia Grande, que vem crescendo também vertiginosamente a primeira moradia na Praia Grande. Né, que é algo interessante. Então, essa regionalização das cidades aqui, elas mostram um perfil, e esse perfil no primeiro semestre foi diferente. Então, se a gente puder juntar tudo, eu vou dizer para você que a gente está com um mercado um pouco menor. Só que isso não é uma crise. Por que motivo? Porque a hora que você começa a vender um pouco menos, você vai reduzindo as vendas, os incorporadores lançam menos. Claro. Esse é o saudável para o mercado. Às vezes as pessoas conversam comigo e falam, nossa, mas estão lançando menos, o mercado está em crise. Eu falo, calma, vamos olhar o equilíbrio do mercado. O quanto a gente está lançando e o quanto a gente está vendendo. Porque o problema é se diminuir as vendas e a gente continua a lançar. Você começa a ter um excesso de oferta, há um desequilíbrio do mercado, que não existe. Né? Mas se a gente for olhar, a gente teve um 24 muito bom na região,
a gente teve um 25 um pouco menor e um 26 menor ainda. A 26, alguns fatores, né? A Copa do Mundo, quer queira ou não, muita gente ficou focada na Copa do Mundo. Agora a eleição, que eu acho que é principal, além da taxa de juros, que esse preço a gente ia pagar e essa conta está chegando, não tem como, que nem você mesmo falou no começo, né? Mas são alguns fatores que também faz com que esses fatores fazem com que o mercado dê uma pequena arrefecida. E você falou muito bem, por exemplo, eu, como empresário, o motivo de lançamento de prédio é quando eu tenho um prédio resolvido. Eu só procuro um terreno, não tenho estoque de terreno, minha empresa, mas a gente só lança um prédio quando não tem quase mercadoria a mais. Então, resolver os prédios, lança o prédio. No momento que eu tiver com metade do prédio para vender, ou 2, eu não vou lançar o terceiro. Perfeito. Como você falou. Isso é exatamente. Seria uma irresponsabilidade eu lançar o imóvel se eu não estiver vendendo como eu estava esperando. Perfeito, sua observação. E é exatamente isso, porque o que as pessoas têm que analisar é que nós não temos estoques antigos na cidade. Eu estou falando do produto incorporação, que é apartamento novo. Claro. Eu estou falando de planta, né? Quando a gente fala de o que está na mão do incorporador, o produto primário, a gente separa ele pelos dados da CEBIC de que maneira? De 0 a 180 dias, ele é lançamento, ainda não começou a obra. Porque você pode denunciar a incorporação, tem alguns pontos técnicos. Ok, ele é lançamento, mas ele só está em vendas ainda. A partir do 7º mês até o 36º mês, ele é lançamento, obra, né? E a partir do 37º mês, ele é lançamento, pronto. Que é aquele produto que as incorporadoras não querem que esteja no seu estoque. Por quê? Tem custo de IPTU, claro, de condomínio. Então, o processo da incorporação, que é um processo longo, você sabe disso muito bem. Nós estamos falando de 3, 4, 5, 6 anos para iniciar e terminar. A compra de terreno até terminar no mínimo 5 anos. Exatamente. Esse é um processo realmente longo. Então, essa influência de não termos produtos, nós não temos na cidade grande número de lançamentos prontos. Verdade. Então, isso significa que a gente está consumindo o que lança e o estoque está sendo consumido. Ainda estamos consumindo estoque? Então, eu queria voltar um pouquinho para Santos, principalmente para Santos e para Grande. Nós ainda estamos consumindo estoque ou o mercado ainda está comprador ou o estoque já está começando a equilibrar com... Nós vendemos menos, mas também lançamos menos. Então, há uma realidade aí, e é isso que me traz tranquilidade. Se a gente tivesse, como alguns locais do país ainda estão, com curva de lançamento mais alta e a curva de vendas já arrefecida São Paulo, por exemplo, ou diminuindo, muita dificuldade para vender imóvel em São Paulo. Eu estou com dificuldade, meus amigos com dificuldade. É que São Paulo... Eu não sei, imóvel pequenininho na planta de R$500 mil, esse vende. Mas São Paulo também, houve um problema, né? Um problema todo de legalidade, problema fatores que aconteceram que acabaram abalando um pouco... HIS, né? HIS, HMP, abalando um pouco o processo tradicional da comercialização e da negociação. Mas São Paulo continua superaquecido, né? Então, os dados aí do Secov São Paulo, que é a maior referência hoje no estado todo, que nós participamos com eles, que não nos deixam mentir, a cidade de São Paulo só cresce ainda, né? Então, o que é importante a gente olhar é que a gente escuta muita gente falando, não, o mercado está ruim, o mercado está recessivo, o mercado está isso, só que os números não mostram. Os números mostram diminuições pequenas. Santos é assim também, está assim também. Perto do que era, vamos ser sinceros, para a gente estar vendendo menos. Tá. Né? Dentro de todo o cenário, e eu não estou falando só cenário interno, cenário externo, todas as confusões, né? Eu brinco que todo dia de manhã um amiguinho está querendo lançar uma bomba no amiguinho vizinho. É verdade. Então, não está fácil. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. De volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre os dados do mercado imobiliário da Baixada Santista. Nosso convidado, Marcelo Gonçalves, sócio consultor da Brain Inteligência Estratégica,
Voltando ao nosso assunto, 26% dos 52, quase a metade das intenções de compra para investimento. Em Santos se justifica mais ainda, uma vez que Santos figura entre as 3 cidades, às vezes em primeiro, às vezes em segundo, às vezes em terceiro, maior rentabilidade por locação pelo valor investido na compra do imóvel. Em Santos tem uma escassez de imóveis para locação e os preços estão absurdamente altos. Então, eu sinto isso, que uma boa parte dos meus empreendimentos a gente vende para investidor, com este foco de locação. Perfeito. O que acontece? O Brasil, ele vem num período de transição, Barrozinho. O Brasil, se a gente pegar o censo de 2010 e o censo de 2022, tem uma posição de mudança que é muito clara. Nós tínhamos 18,3% dos domicílios ocupados no país eram locados. 18,3%. Passamos em 12 anos para 22,2%. Nós tivemos um crescimento de 4 pontos percentuais. Isso é muita coisa. É muito representativo. Então, nós continuamos um país patrimonialista, que as pessoas sonham em ter a casa própria, mas por diversos fatores, as pessoas podem não comprar mais. Um deles, não conseguir comprar. E aí, ter que ir para o aluguel. Outro, morar num local que ele não consegue comprar, mas deseja. Aluguel. Né? E fora isso também, hoje tem um dos fatores que as pessoas acreditam, algumas pessoas acreditam, né, que morar de aluguel é mais rentável do que comprar. Né? Eu nunca consegui ser convencido disso, mas tem gente que acredita nisso. Então, o que é importante é que o investidor, ele nada mais é do que o intermediário desse processo. Ele vai comprar, ele tem uma renda mais alta, ele vai comprar e vai disponibilizar isso. E eu estou falando de todos os processos, seja o short stay, para aquele Airbnb ou modelo de locação diferenciada, seja o mid-stay, a pessoa que vem para cá e vai ficar um período na cidade, por qualquer fator que seja, né? E seja também o long stay, aquela pessoa que vai locar, poderia até ser um contrato tradicional de 30 meses de locação, ou até um contrato que seja um pouco mais flexível, mas que ele vai ficar bastante tempo. Então você tem nas modalidades cada perfil que se encaixa. Então a locação ela também tem que ser enxergada. Né? Porque, além de você ganhar na locação, você ganha na valorização do imóvel. Perfeito. Né? Vamos seguir para outra pergunta, a gente tem muita pergunta com relação aos estoques, né? Como está esse cenário aqui? Vamos falar um pouquinho mais de Santos, né? O estoque está igual, está maior, porque hoje realmente, você falou em Santos, eu vivo aqui, né? Eu tenho bastante conhecimento, tem muita possibilidade de lançamento aqui de algumas pessoas, de players que não estavam no mercado, que vão entrar no mercado, que estão entrando no mercado, que nunca entraram. Falo que uns 4 ou 5. E algumas construtoras também que construíram imóveis mais populares, vamos dizer assim, imóveis econômicos, e estão passando para imóveis de alto padrão na quadra da praia. Então, assim, a minha percepção é que a gente vai ter um número grande de lançamentos, principalmente dos novos players aqui. Então, o estoque, ele é muito importante. O estoque tem que deixar claro que são imóveis que estão prontos e não estão vendidos. É isso? Não, vamos lá. Quando a gente fala de mercado primário, a gente procura nem usar a palavra estoque, usa oferta final. Oferta final. Então, quando você lança um produto efetivamente, começa a comercializar, ele já é considerado oferta final. Só que você vai consumindo durante os meses do desenvolvimento, depois da obra e tudo mais. O que é importante a gente olhar no estoque e da Baixada com alguma variação, mas Santos também está inserido nisso, a gente lançou menos, então também vendeu menos. Automaticamente a gente não teve um grande crescimento. Isso até agora. De oferta final. Segundo a minha percepção, isso vai mudar. No final do ano, para o ano que vem, vai mudar. Perfeito. Se a gente tiver realmente esse processo, e por que eu te digo isso, Barrozinho? Quando a gente olha o mercado de lançamento, ele precisa de lançamento. Então, vamos imaginar, a sua incorporadora vai fazer um lançamento, você tem um peso de marketing forte, você agita o mercado.
né? Eu diria para você que o seu lançamento gera também vendas para outros players, certeza. porque são impactados em nível de marketing, né? Então, falta de lançamento sempre diminui as vendas. Verdade. Né? Então, a gente ter esse processo de lançamento, eu acho que é natural, até porque o que nós lançamos durante o ano é pouco para uma cidade como Santos ou como uma região inteira como a Baixada Santista. Então, se nós tivermos mais lançamentos, isso deve trazer também maior quantidade de vendas. Tá? O que é importante só é a gente estar com um produto adequado ao mercado. Então já vamos entrar no produto adequado, que o programa tem mais 4 minutos. Produto adequado. Qual o produto adequado hoje para vender aqui? Eu me lembro que há um ano atrás, na apresentação que você fez aqui na Associação de Engenheiros, era um dormitório que estava faltando, e 2 também estava bom, e 3 já estava assim. Qual é a realidade do mercado hoje? O que está faltando no mercado aqui da Baixada? Principalmente Santos. Eu falo para você que está faltando tudo. O que a gente tem que ser não ser generalista, porque as pessoas acham o seguinte, não, tem muito produto luxo, tem muito produto econômico. Você tem pesquisa na mão. Exatamente. Vamos falar tecnicamente na pesquisa. Exatamente. O que eu falo sobre isso? A gente tem mercado para cada um dos segmentos. Mas se você analisar a quantidade de famílias elegíveis, seja para compra, para locação, de cada tipo de produto, a gente tem falta de produto compacto na cidade, né? Econômico, não vou nem te falar, porque... Vende tudo. Né, É o melhor. Eu não entendo como as pessoas estão migrando do econômico para médio e alto padrão, se o econômico tem uma carência absurda. E vende tudo, pulveriza. O mercado realmente tem uma demanda muito grande. Em Santos, principalmente, porque não tem esse tipo. É difícil ter imóvel econômico em Santos. É isso aí. É difícil, porque terreno, fundação... Nós estamos na cidade mais verticalizada do país. Né? Não para menos, isso gera escassez, não tem como. Né? Qual a quantidade de terreno que a gente tem na orla hoje? Né? Tem terreno, tem só casa, prédio. Exatamente. Então, o que a gente vê sobre isso é que essa migração, ela pode gerar um problema no futuro. Por que motivo? Se a gente olhar os últimos 2 anos, aquela pessoa que comprava um produto standard, a classe média que comprava um produto standard é em torno de 600 até 1 milhão, alguma coisa assim. É o que a gente vende, de 500, de 400 e pouco a 800 mil. Perfeito. O que aconteceu? Essa pessoa foi para um produto compacto. Ela não conseguiu caminhar. A classe média foi mais achatada pelo período da nossa economia. Então, ela não conseguiu caminhar. A gente pegar um mapa do Brasil e a gente vê a fatia do produto standard, ela foi trocada pela fatia do produto compacto. Como a cidade não tem tanto produto compacto, existe uma oportunidade para isso. Né? Então, isso é algo importante. A gente teve ótimas empresas de Santos mesmo, que nos contrataram para pesquisas específicas, olhando esse mercado, né, com resultados que foram, para mim, assim, muito esclarecedores sobre isso. Então, o que eu vejo é uma migração para uma possível aumento do mercado de mais alto padrão. Isso precisa ficar muito bem definido. Você precisa estar muito próximo do seu cliente para você entender a diferença entre desejo e realidade. Eu desejo um apartamento de 100 metros na orla, com 3 dormitórios, mas eu posso pagar 600 mil. Mas a cidade, ela se desenvolve em nível de desejo. Então, eu estou no prédio mais antigo, às vezes é muito maior, e é maior, é a realidade. Mas eu quero algo mais novo, inovador, com um elevador mais rápido, e aí eu faço essa migração. Então, essa separação é importante. Chegamos no final do programa, acho que foi bem esclarecedor aí, deu para o telespectador ter uma noção básica, né, do que está acontecendo com o mercado aqui em Santos, embora tenha havido aí uma redução nas vendas, também houve uma redução no lançamento, o mercado continua acompanhando e agora uma baixa de juros, passando a eleição, parando a guerra, quem sabe, talvez as coisas melhorem. Marcelo, muito obrigado aí por disponibilizar o tempo, pela presença no meu programa. Viu? Eu que agradeço você, agradeço aos seus telespectadores, porque para nós é muito importante falar sobre esse mercado. Né? Às vezes a gente não tem ideia que o nosso mercado ele é um dos motores da economia do país, principalmente como geração de emprego. Então, é muito interessante a gente poder falar sobre isso. Certeza. Quero agradecer também a audiência dos nossos telespectadores, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.